Primeiro programa do mês de agosto e transmitimos a todos vocês os nossos melhores desejos de paz e felicidade. Se o mato toma conta do jardim, de quem é a culpa? É das ervas daninhas ou do jardineiro? Essa é a pergunta que está implícita no nosso primeiro aforismo de hoje, enunciado por ninguém menos do que o sábio chinês Confúcio. Vamos falar também hoje sobre sentimentos, especialmente aqueles sobre os quais, por vezes, dizemos que não conseguimos controlar, que são mais fortes do que a nossa vontade, etc. O autor espiritual André Luiz diz que não é bem assim, e a frase dele, extraída do livro Estude Viva, é um dos aforismos também, é o segundo, que nós vamos analisar aqui no quadro Pensar, Aprender e Viver. E a diferença entre, por falar em viver, a diferença entre viver e passar pela vida. Acredito que a maioria esmagadora da humanidade não sabe o que realmente está fazendo aqui na Terra. O poeta, escritor e dramaturgo irlandês Oscar Wilde, que viveu de 1854 a 1900, já se preocupava com isso. Daí que é dele o terceiro aforismo que nós vamos examinar hoje por aqui. Completa nosso programa o quadro Nós e o Mundo, cujo tema é muito intrigante. Seu tijolo na construção do bem. Bonito, não é mesmo? E também nos desafia para a responsabilidade, ou nos lembra para a responsabilidade, que nós ficamos sabendo então que nós podemos e devemos colocar o nosso tijolinho no trabalho da edificação do bem sobre a terra. Mas os comentários sobre isso eu deixo a cargo da Andrea Kleinitz e a Rose Heidman. Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nosso Pensar, Aprender e Viver de hoje desfilam diante de nós, com suas sabedorias, três grandes figuras. Uma espírita, o espírito André Luiz, o repórter do além, que se comunicou tantas e tantas vezes através da mediunidade do Francisco Cândido Xavier. Uma frase dele do livro Estude Viva, um filósofo chinês e mais um escritor, um dramaturgo irlandês. Nós vamos começar aqui pelo Confúcio, com a frase: não são as ervas más que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. Quem vai esmiuçar essa questão, essa frase para nós, é a Andréia. Não, sou eu. Ah, é você. Desculpe. Eu sou muito boa nas ervas más, o cuidado do lavrador ainda falta um tanto. Mas o aforismo é interessantíssimo, porque o que nós dizemos normalmente, né? As pessoas se curvam aos influxos das influências externas, os interesses imediatos vencem aqueles propósitos superiores que logo fenecem na alma, né? A maioria dos ideais superiores são fogo de palha e logo acabam, mas não é bem isso. Na verdade, as circunstâncias externas do nosso mundo de expiação e provas são difíceis mesmo. Parece que o mal predomina, né? Aquele que passa por cima dos outros, ofende o interesse alheio, é inescrupuloso, vence temporariamente. Mas sabemos que somos destinados ao bem e renascemos para aprender não a nos conformarmos com as circunstâncias externas, mas para as vencermos, para nos tornarmos mais fortes. Então, este aforismo nos lembra que, embora as tentações exteriores, as dificuldades, até o nosso próprio comodismo, né, nos impelam a ficar mais adaptados aos valores do mundo, nos conformarmos, não lutarmos tanto, não remarmos contra a maré em prol dos nossos ideais, na verdade nós podemos vencer se não formos negligentes. O que é não ser negligente no terreno da alma? É alimentar os valores certos, os hábitos certos. Se nós nos curvarmos aos interesses mundanos,
nós vamos realmente perder essa batalha. Mas se nós valorizarmos as boas amizades, os propósitos superiores, se dermos a nossa força no engajamento às boas causas, se não nos conformarmos com o mal ao nosso redor, nós certamente vamos cultivar o terreno da nossa alma sem negligência e seremos vitoriosos do ponto de vista espiritual. Podemos até sair da terra como Jesus saiu, condenado num processo judicialmente legítimo pelas leis vigentes, mas com a consciência tranquila e certos de que estamos fiéis aos nossos valores escolhidos. Porque se não dominamos o mundo ao nosso redor, temos a suprema liberdade de escolher como reagir a ele, como conduzir as nossas atividades, nossos pensamentos, como alimentarmos a nossa alma, com vistas aos valores eternos. Pois é, né, Rose e Andréia, é muito interessante, realmente é impactante essa conclusão do Confúcio aqui, porque normalmente a gente transfere responsabilidades, né? Especialmente nos trabalhos de coletividade, nos trabalhos em grupo. Então, a gente deixa às vezes de fazer a nossa parte, de contribuir para harmonizar o grupo, para unir o grupo em torno do objetivo, do ideal, né? E isso inclusive vale para a harmonia familiar, né? A pessoa deixa de fazer seu e culpa, não, mas é ele, ela que faz, é ele que causa discórdia, que tem N defeitos, que provocam essas situações. Então, na verdade, existe a tarefa individual e existe a tarefa coletiva, e às vezes essas coisas se misturam. Mas é muito interessante isso, a imagem eu acho muito forte, né? Porque realmente mata as coisas ruins, se deixar ela toma conta mesmo. E a parábola do semeador lembra isso, né? Também. É uma outra forma de analisar, bem interessante. É verdade. Então, cuidemos para que não sejamos negligentes e deixemos, especialmente, morrer as grandes obras, né? O nosso jardim, é tão bonito falar em jardim da vida, etc, né? Vamos fazer, eu também gosto muito daquela comparação que diz que viver é uma arte, né? Porque o artista é aquele que não cansa de elaborar, de lapidar, de melhorar, de se inspirar e fazer sempre o melhor. Então, isso, a gente aplicar isso na nossa vida, eu acho que é fabuloso. Bom, a outra frase, então, agora sim para a Andréia, eu acabei trocando ali no início. Essa sendo do André Luiz, do livro Estudo e Viva, não há sentimentos incontroláveis. Olha, até tem um certo paralelo aí. Não há sentimentos incontroláveis. O espírito é o criador da própria emoção. É bem impactante também, como a Rose trouxe na primeira parte, a gente também vai seguindo esse mesmo caminho. As emoções, nossas emoções, tanto aquelas que consideramos positivas, como alegria, entusiasmo, motivação, tanto quanto aquelas que consideramos negativas, que são emoções que trazem um peso, uma dor emocional, que é tristeza, angústia, ansiedade, assim por diante, medo, raiva. Todas essas emoções são necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, nós temos emoções por razões óbvias, de adaptação no mundo, de sabermos esperar o momento correto das coisas. Por isso temos ansiedade muitas vezes, porque precisamos de uma certa energia para fazer determinadas coisas. O problema está quando há excesso dessas emoções. E quem controla as emoções, segundo a terapia cognitiva, por exemplo, é o pensamento, e que está de acordo com a doutrina, com os ensinamentos que Kardec nos trouxe. O pensamento em desalinho provoca emoções em desalinho. Então, quando nós conseguimos entender o nosso próprio pensamento, analisando, parando para observar melhor, para interrogar o pensamento, nós também, de certa forma, já estamos modulando a emoção. Aprendemos a controlar essas emoções. Em psicologia e tanto na psiquiatria também, a gente não gosta muito, os teóricos dessas áreas não gostam muito de usar a palavra controle, porque não é como se a gente pudesse controlar a emoção e o pensamento. Nós usamos modulação.
Então, é possível modular essas emoções negativas. E quando a gente aprende a fazer isso, pela observação do que estamos pensando, pensamento é sintonia, então nós nos sentimos melhor e teremos sentimentos um pouco menos negativos. Se bem que determinada situação vai gerar sentimento negativo, mas eu consigo olhar para aquilo e falar, olha, isso está dentro desse contexto. Eu não vou agredir ninguém, sair brigando na rua ou discordar de uma pessoa a ponto de entrar em conflito com ela. E isso é modular as suas emoções, isso é modular os seus sentimentos. Como é que a gente faz isso? Entendendo o nosso próprio pensamento. Então, e André Luiz trouxe muito isso nas obras, né? Pensamento é vida. Então, nós precisamos aprender a controlar e olhar para esse pensamento. A criatura não pode controlar o Criador. As emoções, os sentimentos são gerados por nós. Então, o indivíduo, se ele se deixa levar por esses sentimentos, especialmente aqueles mais impetuosos, né, como a cólera, etc., ele está, de certa forma, admitindo que ele é inferior aos próprios sentimentos que ele gera. Está se escravizando, de certa forma, né? A partir do momento que ele admite que ele não tem controle, no caso, usando o jargão da psicologia, não consegue modular essas emoções, então significa que ele não tem esse poder todo, não tem essa autonomia, né? Que ele é uma pessoa fraca, em outras palavras. A pessoa forte é aquela que consegue administrar bem, vou usar um outro termo agora, da administração, né? Você é psicóloga, eu sou administrador. Então, não consegue administrar bem. Ela colocou muito bem esse termo de modular aí, é interessante, porque se você tentar sufocar, né? É pior. É pior. Depois que a pessoa já se enfureceu, já está encolerizada, aí ela já perdeu, passou o momento. Ela já, dali para frente, ela não consegue segurar mais. É como aquela água na chaleira, depois que atingiu os 100 graus, o ponto de ebulição, não tem, vai só quando passar todo aquele calor ali, começar a diminuir para se acalmar de novo, né? Então, o problema é ter consciência antes, é ter um preparo prévio de certas situações. Se a pessoa se conhece, sabe que uma determinada circunstância, até uma pessoa costuma tirar ela do sério, ela tem que estar preparada, apta, se ela vai se encontrar com aquela pessoa para aquelas provocações e não cair naquelas provocações. Se ela tem uma tendência a se irritar no trânsito, ela tem que sair de casa preparada. Olha, provavelmente eu vou encontrar congestionamento ou uma situação assim, descer na praia, vai ter cara podando pela direita, aquela coisa toda. Então tem que sair preparado psicologicamente, eu diria assim, né? Desde casa para não sucumbir nesse momento crítico. Bom, a terceira frase, Rose, aqui o nosso dramaturgo aqui me parece que ele foi altamente irônico, né? Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. É verdade. Não sei em que sentido, né, que ele se expressou assim, dadas os valores que ele defendia. Sim. Mas o aforismo é profundo. O que significa, né, existir? Você existe porque Deus te criou. Você não tem domínio sobre aquela situação. Vive às vezes ou existe até no piloto automático. Levanta, trabalha, cresce, reproduz, morre, se alimenta, busca o prazer imediato, mas não para refletir no propósito da vida. E para existir, ter plenitude de existência, nós temos que, de alguma forma, nos debruçarmos sobre valores filosóficos, religiosos, doutrinários, que nos levam a refletir num propósito maior da existência. Precisamos nos afinizarmos com os valores imortais também. Se ficamos presos ao cotidiano,
se levantamos e sentamos sempre no mesmo lugar, sem nem repararmos na nossa casa, se dirigimos sempre pelo mesmo trajeto, sem nem pensarmos no assunto, tanto que às vezes precisamos ir para o outro lado e automaticamente vamos para o trajeto habitual, né? Nós não estamos existindo, nós estamos vivendo. Não estamos prestando atenção no nosso ambiente. E muitas vezes perdemos as melhores oportunidades de acharmos plenitude, beleza e alegria no existir. Quem está preso à rotina não sente com profundidade a beleza do mundo, vive aborrecido. Não se empenha em buscar o sentido da própria existência. Então, para realmente viver, é preciso parar um pouquinho interiormente, fazer silêncio interior, pensar sobre o sentido da existência, ponderar que fomos criados por Deus para a imortalidade. Estamos condenados a viver no amor, na sabedoria e na beleza que um dia todos alcançaremos. E esse destino feliz deveria ser suficiente para nos levar a valorizar aquilo que nos rodeia, a beleza do mundo que nos cerca, a olharmos as pessoas nos olhos e principalmente a amarmos mais. Tolstói, o grande escritor, quando desencarnou, um pouquinho antes, claro, falou que só tinha um arrependimento, o de não ter amado mais. Vamos evitar esse arrependimento e buscar o nosso viver com profundidade, amando, sentindo, participando, engajando nas boas causas e tendo sentido em nossa vida, ainda que enfrentando reveses por causa disso. Vale a pena. Com toda certeza. É importante esse reconhecimento do porquê da nossa existência, né? Eu repito aquilo para fechar, aquilo que eu falei há pouco na abertura, né? Na minha opinião, pelo que a gente observa, não sei se vocês concordam com isso, mas a impressão que eu tenho é de que a imensa maioria das pessoas não sabe o que está fazendo aqui na Terra. Porque as religiões que deveriam mostrar com clareza isso, elas infelizmente pecam nesse sentido, né? De não logram êxito, despertar, né, interiormente, da espiritualidade, da eternidade e de como chegar lá de maneira feliz. Bom, daqui a pouquinho tem Nós e o Mundo. Jornal Comunicação Espírita, o voo do espírito rumo ao infinito. Editorial, a luta do bem contra o mal e a transição planetária. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, evolução espiritual. Em conexões e reflexões de A a Z, hoje, higiene e hipocrisia. E ainda uma reflexão sobre o papel da fé na longevidade. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos! Hoje, no quadro Nós e o Mundo, eu e a Rose vamos falar do seguinte tema: o seu tijolo na construção do bem. Como nós podemos abordar esse tema? Nós vamos entender que cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, podemos sempre, em qualquer situação, sermos um veículo para o bem. Nós podemos sempre exercitar o bem, mesmo que não tenhamos religião, mesmo que não tenhamos conhecimento suficiente, mesmo que tenhamos uma simplicidade de conhecimento de outra ordem, por exemplo, intelectual, não importa. Todos nós, onde estivermos, podemos fazer o bem. Às vezes, esse bem é um olhar carinhoso, esse bem é prestar atenção nas pessoas que moram conosco, que são os nossos familiares mais imediatos, que estão conosco naquela jornada. Fazer o bem sendo pessoas amorosas no trabalho, conscientes, honestas. Fazer o bem cuidando da natureza, sendo parte do processo da construção da natureza,
não estragando as coisas, não derrubando lixo no chão. Então, há inúmeros exemplos de como podemos construir esse muro do bem com pequenos tijolinhos, não é, Rose? Por pouco que seja, às vezes nós olhamos a situação no mundo e ficamos desesperados. O que fazer, né? Com tanta criança desvalida, com tanto idoso abandonado. Como resolver? Não podemos resolver. Não podemos resolver, às vezes, nem a nossa própria vida, nem a dos nossos filhos. Mas podemos ser a força positiva em nossa vida e na vida de cada um que passar por nós. Nosso esforço, mínimo que seja, é às vezes o que Deus se utiliza para construir um bem maior que nós nem enxergamos. Jesus nos deu exemplo disso. Quando ele foi chamado pelos discípulos, né, porque havia uma multidão, milhares de pessoas sem comida, esperando ou durante a pregação, e eles falaram, o povo tem fome, é preciso dispersá-los. Jesus falou, alimentai-os. Eles disseram, mas como, Senhor? E ele perguntou, o que vocês têm? E eles trouxeram o quê? Dizem que 5 pães e 2 peixes. E Jesus os multiplicou, alimentou a multidão inteira e sobraram vários cestos só de restos. O que significa? Que símbolo é esse? Acham que Jesus ia fazer isso simplesmente para dar comida para as pessoas? Ele deixou uma mensagem para nós. O nosso pequenino gesto, a nossa mínima contribuição, ceder a vez no trânsito, olhar alguém que nos pede alguma coisa a quem às vezes não podemos atender, mas olhar nos olhos, respeitar a dignidade do outro ser humano, engajar-nos nas obras do bem, contribuirmos para as boas iniciativas, somarmos as nossas forças às das outras pessoas decididas ao bem. Tudo isso é nosso tijolinho. E às vezes, com o mínimo que damos, Deus alimenta a multidão faminta, multiplicando esses recursos. Eu vejo no projeto social das crianças, né, que eu coordeno, há tantos anos funcionando, sem nenhum doador permanente, sem nenhuma verba. Estamos há 13 anos e em nenhum mês faltou cesta básica para quem realmente tinha fome, ou leite para quem não tinha. Aparece. Claro que a gente não para, né? Sempre lutando, mas os recursos vêm. Eu digo, eu vejo a multiplicação dos pães e peixes todos os dias, ou todos os meses pelo menos, e está ao nosso alcance. Se nós emprestarmos o nosso pensamento, a nossa habilidade, a nossa força para as boas causas e fortalecermos o bem onde quer que ele se apresente, com certeza, o nosso tijolo na construção do mundo maior, nós estamos fornecendo. E às vezes estamos pensando, né, que estamos só carregando pedras, carregando tijolos, mas Deus está fazendo uma linda catedral. E tem também, né, Rose, a gente precisa entender que a gente faz isso de forma desinteressada. Né? Despretensiosa, não sabemos a meta. E existe, por exemplo, na psicologia, um estudo que é na área de psicologia social, que eles estudam assim, a diluição da responsabilidade. Então, eles colocam lá um experimento de rua com várias pessoas que são atores e alguém passando mal. Como tem várias pessoas em volta daquela pessoa que está passando mal, é natural do ser humano pensar assim, aquela outra pessoa vai auxiliar. Aí o outro pensa, aquele lá já vai auxiliar. E isso eles chamaram de diluição da responsabilidade, que é muito comum do comportamento humano. A gente pensa que por ter muitas pessoas envolvidas em dado projeto, que o outro faz, só que não funciona dessa forma. A gente precisa assumir a nossa parcela de responsabilidade, sim, sempre. Onde quer que a gente esteja, a gente seguindo, observando, solicitando também, perguntando, né, Rose? Eu posso ajudar em alguma coisa? Como eu faço para ajudar isso? Proatividade. Não esperar que caia só no colo. Procurar. Ser útil. Olha, quem está entediado ou solitário, tente ser solidário, que a solidão some.
Por quê? Porque tem uma porção de boas instituições dignas que usam os recursos corretamente, precisando de ajuda. E se não tiver, veja uma criança em dificuldade na escola, o filho do porteiro do seu prédio, alguém que você conheça, uma escola próxima à sua casa, e ofereça ajuda. Seja voluntário. Vá num hospital visitar quem não tem um parente na cidade e fica lá abandonado. Podemos e devemos oferecer o nosso tijolinho na construção do bem, porque é dele que Deus constrói o nosso mundo melhor. Só que precisa o quê? Uma sensibilidade, estar presente no dia a dia e prestar atenção. As oportunidades de servir, elas passam por nós, e bem rapidamente. E às vezes estamos tão absorvidos pela nossa rotina que nós não enxergamos. Passa a pessoa com fome ao nosso lado, às vezes até um vizinho que nós pensamos que não está em situação tão difícil. Passa um adolescente, uma criança chorando na rua e não vamos indagar do motivo, tentar auxiliar na medida das nossas possibilidades. Temos receio de nos envolver. E com as devidas precauções, lógico, com os devidos cuidados, temos obrigação de nos envolver, porque se Deus não se envolvesse conosco, aonde nós estaríamos? Eu vou pedir licença para ler uma página da irmã Sheila que nos lembra muito o tema. O trabalhador da seara é constantemente chamado ao desempenho de sua função. Em toda parte, o serviço do bem aguarda latente a boa vontade humana. As missões retumbantes, os grandes apostolados, entretanto, são para muito poucos, até porque poucos espíritos têm a fibra necessária a suportar constantemente o clamor da multidão irracional. Ao lado desses trabalhos tão relevantes, existem milhares de oportunidades de ação aguardando o operário dedicado. O prato de sopa, o pedaço de pão, a veste ou o calçado, ofertados com gentileza e pureza de intenção, alimentam a alma do necessitado também. O coração do sofredor precisa sentir-se abraçado, amparado ao influxo de corações generosos que o acolhem sem exigências descabidas. A fome de amor assombra e flagela muito mais do que a carência de recursos para o corpo perecível. Ao doar o socorro material, acompanhado de um sorriso gentil e de um abraço fraterno, podemos conseguir o milagre da conversão de uma alma ao caminho do bem. Semeemos assim, dando de que dispomos, servindo aos semelhantes com alegria e amor, certos de que Jesus espera de nós o apostolado do serviço amoroso, que prenuncia a era nova de um mundo de paz e renovação. Como nos dizia Emmanuel, né, Andréia? Às vezes, na escuridão profunda, uma pequena réstia de luz é suficiente para iluminar o caminho. E vence as trevas. E que linda mensagem, Rose, que linda. E vamos continuar sendo tijolinhos e não deixar de fazer o bem onde quer que estejamos. Vamos levar essa lição, porque estamos trabalhando para Jesus, não é verdade? Tentando. Muita paz, amigos. Fiquem conosco. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEVR no YouTube.